Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Iniciando o ano, 2025, primeira palestra, primeiro dia, o Felipe aqui, vice-presidente da casa, que vai nos falar sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Antes de passar para ele, uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, capítulo 56, Êxitos e Insucesso. É uma carta de Paulo aos Filipenses, que diz o seguinte, capítulo 4, versículo 12: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Aí a mãe comenta, esse ensino de Paulo aos Filipenses. Em cada comunidade social existem numerosas pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhe confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza, que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipe, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos, que contudo se adaptam às mesmas finalidades seguintes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel pela desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Então, Paulo nos ensinando aí a sermos os mesmos, a termos equilíbrio tanto na abundância quanto na fartura. Nos ensinando também a não buscar as posições de destaque, em que muitas vezes nós queremos estar em evidência, aparecer para o mundo, para as pessoas. Isso não tem significado ou importância nenhuma, muito pelo contrário. Quando convidados aos postos mais altos do mundo, eles acabam estragando tudo isso em função do seu orgulho pessoal, da sua vaidade, por não terem exatamente o equilíbrio de que as coisas materiais, elas são temporárias. As verdadeiras coisas são as coisas espirituais. Então Paulo nos dá essa lição de que êxitos e insucessos devem ser observados sob a mesma ótica. Curiosamente é uma carta a Filipe, Filipe também, a igreja de Filipos, mas mostrando a necessidade da equanimidade, do equilíbrio na nossa vida em tudo. Como ele fala aqui, não desesperar quando está faltando alguma coisa e nem também gastar desvaradamente quando está sobrando, porque depois pode faltar. É a questão de você ter racionalidade diante de todos os fatos da vida. Mas nunca esquecendo também de que tudo isso é temporário, esse mundo é um mundo de passagem, estamos aí chegando a uma nova era, uma era de renovação, e que a gente possa ter em mente isso. Cuidar um pouco mais da nossa mentalização, cuidar um pouco mais da nossa espiritualidade, deixar um pouco as coisas do mundo material, esse apego que muitos de nós ainda temos a tudo que esse mundo nos oferece, para realmente nos dedicarmos um pouco mais às coisas do Senhor. Então, lembrando que essa mensagem que o Felipe vai nos trazer na noite de hoje, é o primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec sabiamente começa o Evangelho com essa proposta, não vim destruir a lei, porque era a preocupação assim que Jesus começou as suas pregações,
Segundo alguns autores, a primeira coisa que ele falou, em Mateus capítulo 3, seria a sua primeira ensino a todos nós, era de que arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Eu acho que isso está tão atual, né? Foi dito há 2 anos atrás, mas está tão atual para o momento que nós estamos vivendo aí, de todos esses desrespeitos à ética, à moral, a uma série de coisas, que a gente torce para que esses nossos irmãos que estão infringindo os códigos da lei humana, mas principalmente os códigos da lei divina, possam ter esse arrependimento do seu fracasso diante das grandes oportunidades que Deus dá a cada um de nós. E aí, esse foi, segundo os autores, né, os exegetas, que são aqueles que se aprofundam no estudo das Escrituras, a primeira mensagem de Jesus foi essa. E provavelmente a segunda já era a preocupação dele com relação a que os poderosos da época achavam que ele vinha destruir a lei, que ele vinha tornar inútil a fala dos profetas. E aí, provavelmente, o segundo ensino que ele nos traz é esse, que está logo depois, Mateus capítulo 5. Primeiro Mateus capítulo 3, esse Mateus capítulo 5. A preocupação não vim destruir a lei, nem os profetas, muito pelo contrário, eu vim dar-lhes cumprimento. Mas o Felipe vai explanar para a gente na noite de hoje sobre esse ensino de Jesus, que é muito interessante para que nós observemos e, sobretudo, que a gente procure compreender. Então vamos levar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, nesse primeiro dia do ano de 2025, já com as nossas tarefas aqui na casa, da palestra, o Felipe possa ser amparado por seus mentores espirituais para a lição que ele nos trará na noite de hoje, que nossos corações possam estar abertos para que nós possamos aclimatar esse ensino, fruto do seu estudo, do seu trabalho. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe-nos a todos, agora e sempre. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim com essa prece nós damos por aberto para esta noite de hoje, passando a palavra para o Filipão. Boa noite, amigos. Feliz ano novo a todo mundo. Que a gente tenha um 2025 de muito evangelho em nossos corações, para que a gente possa exercitar no campo das nossas ações na sociedade, nos cuidados com a família, o exercício profundo dessa mensagem consoladora, para que a gente possa, durante todo o ano, cumprir com as nossas metas, com as nossas ações, com o nosso trabalho, dando conta da nossa administração para a ferramenta de transformação íntima a qual a gente é convidado a cada ano, né? 2025 é um ano da qual nós vamos falar de 160 anos do livro Céu e Inferno, a partir de agosto, uma obra que é pouco lida, pouco comentada, né? Mas na segunda parte desse livro, a gente tem exemplos importantes ali de espíritos que são interrogados, e a gente justamente precisa ali fazer uma meditação diante dessas mensagens, né? Então, são 160 anos de uma obra que a gente precisa ter um olhar sobre ele, que é o Céu e o Inferno e a Gênesis são os livros menos lidos, né? Domingo agora o Rogério vai falar um pouco sobre a Gênesis, que também é uma obra que também é de suma importância para o nosso movimento espírita e para nós que justamente temos algumas dúvidas diante alguns contextos. E aí, como a gente está falando de ano novo, de começar, de início, nada melhor do que a gente começar o nosso 1º de janeiro estudando o primeiro capítulo do Evangelho, né? Nós temos uma introdução do Evangelho. Kardec ele faz uma organização didática, traduzindo para a gente pontos da importância do livro,
algumas considerações sobre alguns personagens, como Samaritano, Fariseu. Tem toda uma organização na parte introdutória. E aí, no capítulo 1, nós vamos justamente estudar num campo de que Jesus deixou claro para a gente de que ele não veio inventar moda. Não veio inventar moda. Não veio trazer para a gente uma novidade em que eu vou em busca dessa novidade. E hoje em dia, muitas das vezes, a gente busca essa novidade. Né? Quando tem um assunto novo, por exemplo, eu vendo as reportagens na internet, que hoje tem um acesso à informação muito veloz, né? E já estão divulgando de que a geração que estão vindo a partir de 2025 é uma geração beta. A geração Y se encerrou em 2024, nós estamos chegando em uma geração beta. A geração beta. Então, muita gente assim, o que é isso? Né? Novidade. E aí, muitas vezes a gente se prende tanta novidade e esquece que a essência é a mesma. A educação, quando a gente fala, como Kardec mostra para a gente, e Kardec sabiamente ele responde em uma das partes do Livro dos Espíritos, justamente na Lei do Trabalho, ele coloca para a gente que educação é formar hábito. Se eu gosto de ler, eu vou justamente formando hábitos para que eu possa justamente não perder esse hábito da leitura, do convívio com o conhecimento. Se eu gosto de estudar, vou buscar meios para buscar justamente me aproximar dessa fonte de estudo. Formação de hábitos, para que a gente possa justamente estar em contato e ampliar esse conhecimento. E quando a gente fala de educação, a gente entende muito a educação do intelecto, né? De instrução. Mas nós estamos falando aqui, já há bastante tempo, da nossa educação íntima e educação do espírito. Porque nós não estamos nessa trajetória, nesse planeta, a passeio. Né? A cada ano que a gente inicia, justamente nós estamos formalizando um contrato de trabalho para que a gente possa buscar a nossa melhoria íntima, porque já melhoramos bastante, mas nós estamos aqui para reparar alguma coisa de que ainda precisa ser melhorada. Existem algumas questões que a gente precisa melhorar, alguns pontos que ainda precisa avaliar. E aí, nada melhor, o Carlão falou sobre o tempo, né? Eu falei sobre o Natal semana passada, nada melhor do que a gente começar no dia 1, a gente entender de que eu preciso dar start a uma mudança, preciso dar um start a algo que eu estou deixando para trás, algo que eu ainda não estou querendo fazer, ou algo ainda que eu não enxergo e que eu preciso justamente observar um ponto que eu preciso de melhoria. Então, quando a gente fala de ano novo, de começar, é justamente a gente entender de que o que a doutrina espírita nos revela, o tempo todo mostrando para nós a nossa responsabilidade diante das informações que a gente recebe aqui nessa instituição ou no contato com as obras, para que a gente possa exercitar, vivenciar essa mensagem no campo social. Né? Vamos lá. Busquei no Livro dos Espíritos, nós temos a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é justamente a organização do Evangelho. O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes e ele se desmembra de acordo com as outras obras da codificação. A terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, é totalmente voltada para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo que a gente estuda no Evangelho tem uma parte do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das questões do Evangelho também, né? É lógico que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? Né? Quando a gente fala do Evangelho, é Boa Nova. E ali a gente está tendo ali considerações, interpretações dos Espíritos diante das mensagens evangélicas, né?
é um belo presente para que a gente possa traduzir ali a interpretação dessas mensagens, né? Inclusive, quando a gente fala de interpretação, Emmanuel, no primeiro capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ele traduz para a gente, na introdução, a interpretação dos textos sagrados. E aí, quando a gente fala de que a metodologia que Kardec trouxe para nós é uma metodologia científica, é justamente de que, com base na nossa interpretação de relance, muitas vezes eu interpreto de uma forma, e que se eu não buscar outras opiniões, outros contatos, eu vou ter uma verdade minha relativa, achando que eu estou sabendo de tudo. Mas, na verdade, eu ainda preciso buscar mais informações para aprender. Não é à toa que Jesus, na sua metodologia, ele traduziu isso. Ele veio trazer para a gente uma forma da mensagem ser significativa para todos, de uma forma que a gente possa aprender de acordo com as nossas vivências, mas ao mesmo tempo a gente possa ir aprimorando a partir das nossas vivências, e aí essa mensagem ela vai tomando um sentido muito amplo. Então, quando a gente fala aqui de felicidade, de caridade, de amor, o sentido é muito amplo. E muitas das vezes nós temos um conceito que ainda é raso, que quando a gente busca nos contatos, nós vamos conseguindo chegar a esse patamar, né? Chegar ao que Jesus quer nos dizer diante desses assuntos. E aí Kardec pergunta na 614 sobre o que se deve entender por lei natural. E como Jesus diz para a gente de que ele não veio destruir a lei, e sim colocar em cumprimento, Jesus não está se referindo aqui das leis humanas, né? E é importante, quando a gente fala de leis humanas, é um símbolo, que como Jesus trabalhava por parábolas, ele trabalha por símbolos, e eu sou apaixonado por isso, gente. Adoro falar de parábolas, a Márcia está programando um estudo de parábolas. Eu sou fascinado nesse universo, porque nesses símbolos a gente começa a ter semelhanças sobre personagens locais, o que Jesus quer retratar diante daquele cenário, e buscando moralidade nessas lições. E aí, quando a gente fala de lei humana, justamente a gente precisa entender de que para eu estar num determinado local em sociedade, eu preciso respeitar regras, respeitar códigos, que eu não posso, justamente à medida do meu exercício de livre-arbítrio, fazer o que eu quero. Imagina eu chegar aqui hoje e falar assim: gente, hoje eu não vou fazer mais palestra, não vai ter palestra hoje, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa aqui do ano novo. O Estatuto da Casa não diz que tem que fazer festa, né? Não tem lá essa questão. Eu preciso respeitar uma regra que justamente ali alimenta, e eu preciso entender para respeitar a organização dessa casa. Se eu quero fazer uma festa, se eu quero fazer algum tipo de evento, a primeira coisa que a gente tem que acionar a diretoria ou as lideranças, para que a gente possa fazer algo relacionado a esse salão, a essa atividade da qual de toda quarta e todo domingo estamos aqui para isso, né? É uma regra, é um ambiente que já é organizado, e estamos fazendo parte dessa organização. Então, cabe a gente o quê? Respeito. A doutrina espírita ela fala muito da questão do livre-arbítrio, né? Mostrando para a gente, indicando para a gente de que somos livres, em forma de consciências, né? Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade nos dá uma responsabilidade gigante, né? Não é livre para fazer o que quer, livre para que a gente possa justamente entender de que o que eu estou fazendo, eu sou responsável por essa ação. Um exemplo aqui, por exemplo, eu sou livre, vim hoje de um contrato, né? Mais uma organização de estarmos aqui na nossa casa para desenvolver o estudo do Evangelho, a estar aqui por livre e espontânea vontade. Nós também cumprindo uma organização da casa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade
de levar o conhecimento desse estudo do Evangelho de uma forma clara, de uma forma coesa, mas que a gente possa respeitar toda a coerência doutrinária. É minha responsabilidade. É lógico de que, talvez, por a interpretação ainda não foi de um alcance significativo, muitas das vezes a interpretação é equivocada. Mas é minha responsabilidade diante dessa fala com vocês. E aí, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, os Espíritos respondem para a gente de que lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu falo aqui várias vezes de que o Sermão do Monte, ele é uma metodologia de ensino de Jesus, da qual ele, nas bem-aventuranças, especificamente no Sermão do Monte, ele não falou só sobre as bem-aventuranças, tá, gente? Ele falou de outros assuntos. Mas o mecanismo de ensino que Jesus traduziu naquele local foi justamente para um público que estava com interesse de ouvir, com um compromisso de reformar, com um compromisso de mudança. Então ali Jesus foi claro, Jesus não falava por parábolas ali. E a bem-aventuranças é uma receita para a felicidade, né? Então os Espíritos estão mostrando para a gente de que as leis de Deus são as únicas. Cumprindo com essas leis é a única que me dá sentido, trilho para a verdadeira felicidade do homem da terra. Verdadeira. Por que ele fala essa verdadeira, né? Tem lá, né, um item no Bem-aventurados aflitos que Jesus fala de que a felicidade não é desse mundo. E aí, quando a gente estuda bem essa obra, essa parte, né, do Evangelho, a gente entende de que os Espíritos não estão querendo dizer que vai todo mundo ser infeliz, né? Vai todo mundo justamente buscar felicidades relativas, mas a partir do momento em que eu aplico, de que eu justamente sou fiel a essas leis divinas, eu estou buscando a verdadeira felicidade. Estou conseguindo alcançar, estou conseguindo conquistar essa felicidade que é plena. Porque Jesus disse, por que a gente não é desse mundo? Porque o planeta ainda não está nessa esfera. O planeta precisa subir pelo menos 2 degraus de escadas, ou então caminhar bastante para chegar a esse mundo ditosos e felizes que é o caminho que vai chegar a essa condição de felicidade. Então, para a gente entender melhor o contexto das leis, eu sempre cito uma lei que nós temos, que é a questão do trânsito. Hoje, se a gente for atravessar a rua, está lá, né, os sinais de trânsito mostrando para a gente de que verde é o quê? Verde, o carro vai passar, né? O vermelho, o carro vai parar. E o amarelo, atenção. Para quem atenção? Para todo mundo. Tanto para nós, tanto para quem está no carro, né? Se eu, Felipe, estou numa faixa de pedestre que indica que é o melhor caminho para andar, né? O melhor caminho para que eu possa ir de uma rua para outra, eu estou ciente, estou consciente de que para que eu possa ir para o outro local, eu tenho que aguardar lá o sinal vermelho, porque o carro vai parar e ele vai passar. E aí nós vamos passar tranquilamente, né? Ah, Felipe, mas às vezes eu estou com pressa, estou na correria, quero fazer isso, assim, eu vou fundo, vou direto, nem espero, né? Alguns locais, como nossos irmãos europeus, por exemplo, até param, né? Mas tem alguns outros mostrando de que, amigo, você precisa entender de que existe o código, existe a regra, e a gente precisa se adaptar para essa regra, respeitar essa regra, porque se eu não respeito, o que pode acontecer?
um acidente, até uma morte. Diante desse contexto simples que eu estou dizendo, mas é para ficar claro para a gente de que o quanto é importante nós, no convívio social, cumprir com a legislação. A legislação de trânsito é um pouco mais clara para nós, mas existem muitas outras, né? Existe lei para tudo hoje, né? E a gente precisa cumprir para garantir justamente a ordem, a organização das coisas. Mas nesse capítulo mostra para a gente de que essas leis que eu estou se referindo, elas justamente são transitórias. Elas têm trânsito, ou seja, elas vão se aperfeiçoando à medida do tempo, de que podem também modificar as situações, né? Hoje nós estamos justamente numa mudança tão significativa com o avanço da tecnologia, que muitas vezes algum projeto de lei ele já não mais se adapta a esse universo tecnológico. Precisa de mudança, precisa de reforma. É por isso que a gente tem lá legisladores que estão hoje tanto nas câmaras de vereadores, deputados, assim mais, que votam leis, né, que formam leis para que justamente possa aprimorar essas relações de convívio social, né? Então, essa casa, por exemplo, ela tem estatuto, ela tem regimento, ela tem material que justamente a gente possa justamente ali se organizar para quê? Qual o objetivo da casa? Está ali, tem aqueles quadrinhos ali, está o objetivo, totalmente o objetivo da casa. Mas nós temos um objetivo de divulgar a doutrina espírita. Então, para divulgar a doutrina espírita, a gente justamente busca ali critérios, organização, para continuar divulgando. A mesma coisa é na lei divina. E aí ele diga deixa bem claro um passo para a gente. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando se afasta. Então, ou seja, quando não está nada certo, quando está dando tudo errado, quando está lá no Bem-aventurados Aflitos, falando de sofrimento, e aí a gente reclama. Por quê? Porque a gente não está cumprindo com a lei divina. Se afastando. Está bem distante. É só a gente voltar de novo a ter esse contato, a essa aproximação toda. Aí o Luiz já até pontuou, né? Nossa, eu vou entrar no assunto que o Luiz vai falar semana que vem, na quarta-feira, que é as 3 revelações. Mas nesse capítulo não tem como fugir, porque nesse capítulo justamente ele fala das 3 revelações, né? E o que é revelar? São justamente quando mostra pra gente, nas revelações, são 3 fases que foram apresentadas para nós, essa lei natural, essa lei divina. E a primeira lei foi justamente com Moisés, né? Moisés, justamente naquele campo ali, antes de Cristo, veio trazer para a gente um conceito da justiça divina, mostrando para a gente de que é um Deus único. E ali ele traduz assim, no Evangelho está dizendo assim: a lei mosaica há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei mosaica, que ele está se referindo de que essa lei se modifica com o tempo. Robinson leu uma carta de Paulo aos Filipenses, né? E quem tem contato com Paulo Estevão viu de que com o tempo aquela lei da qual ele tanto protegia Saulo, né? Ele tanto protegia, já não fazia sentido mais. Ele justamente foi revelado para ele um outro significado conforme dessa lei natural, uma aproximação dessa lei natural.
Aqui é um povo que justamente vivia numa guerra, né? Quem conhece o contexto, não vou falar muito do contexto, mas Moisés, ele justamente veio com um grande objetivo de trazer para a gente um significado grande da justiça divina, né? Não traduzindo ali um Deus que pune, um Deus que vingativo, né? Mas existia um vigor diante dessas leis. Estão mostrando para a gente de que o caminho da lei divina é esse que é o código, né, do Monte Sinai, que é os 10 mandamentos, e ele é invariável a outra, mas a lei mosaica ela vai se modificando com o tempo, né? O Moisés tinha lá a lei de Italião, o olho por olho, o dente por dente, né? Não cumpriu aquilo, meu amigo, você vai ter que arcar com consequências. Na lei mosaica era assim, né? Então, o que aconteceu nessa era Moisés? Houve uma revelação mostrando para a gente essas leis. E a gente vai descobrir um pouco dessas leis agora. E quando a gente fala de 10 mandamentos, me volto lá à evangelização da criança e do jovem, né? Que tem um módulo de estudos para eles. E quando a gente justamente fala dos 10 mandamentos, eles sabem que são 10, né, leis, são 10 códigos, né? Mas muitas vezes a gente passa despercebido, dizendo que, nossa, tem isso ainda, né? E é lei natural, é lei divina. Então, no Evangelho mostra para a gente esse código que Moisés foi revelado lá no Monte Sinai. Ele já começa falando no primeiro. Olha o primeiro mandamento, que diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não os prestareis culto soberano. Está claro para a gente de que no primeiro mandamento dizendo de que não existe outros. É único, é um só. Né? Não tem esse negócio de Deus um, Deus outro, Deus... E na época existia. E ali foi revelada a proposta de um Deus único. Segundo, não pronunciareis o nome do Senhor, em nome do Senhor, vosso Deus, né? Em vão, né? Justamente e aí hoje a gente dentro de um contexto atual, muitas vezes a gente fala assim, ai meu Deus, né? E aí Deus te paga. Deus te abençoe, né? E muitas das vezes tem um contexto de respeito, mas muitas das vezes também a gente justamente fala como uma força de expressão. Né? E aí a gente não entende da responsabilidade que está formando com o nosso Pai, né? A gente desperdiça o nosso momento de conversa com Ele, em prece, e muitas vezes a gente joga uns pronunciamentos em vão, esquecendo de que o melhor contato para estabelecer com Ele é justamente o contato do pensamento, o contato da prece, o contato da qual justamente ali nós estamos nos organizando para conversar com o nosso Pai maior. Lembrar de santificar o dia de sábado. Aí a gente fala assim, né? Por que não domingo? Né? Aí quando a gente fala com a evangelização, né? Eles entendem, por isso que a evangelização é sábado, por isso que a gente está estudando no sábado, está todo mundo aqui vindo no sábado. Mas na verdade, se a gente for trazer o contexto, é o que nós estamos fazendo, o dia de sábado é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos justamente reservando um tempo para trazer ali a interpretação dessas leis, para estar em contato com essa lei natural. Pode ser sábado, pode ser terça, pode ser domingo, pode ser feriado, né? Ainda mais quando a gente fala de evangelho no lar, né? Evangelho no lar também é um momento no qual a gente busca um dia. E aquele dia ali para trazer o estudo do Evangelho, trazer essa proposta que nós estamos fazendo aqui em nossos lares. Uma proposta de 30 minutos.
Então, o terceiro mandamento é isso. Quarto mandamento: honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Né? Aí nós temos um capítulo no Evangelho que também fala de honrar pai e mãe, né? E o honrar é o que? Respeitar, né? Pode ser o pai e a mãe, pode ser tudo, mas eles justamente nos deram a oportunidade de estarmos aqui, e aí é com eles trazer essa proposta do respeito. Não mateis. E aí no Evangelho mostra bem claro para a gente isso, de que na época de Moisés, o olho por dente era um matar, né? Tipo, você não cumpriu, corta a orelha, corta isso, corta aquilo. E a gente justamente entender de que o não matar ali, a gente justamente entender nosso compromisso diante ao convívio com o próximo, né? Isso aqui é muito forte. A gente precisa entender de que a primeira slide que nós colocamos, para chegar à verdadeira felicidade, eu preciso cumprir essa lei natural, né? Então, esse item aqui é bem forte. Não cometeis adultério. Aí eu vou para o meu campo de juventude, né? Meu campo lá com a garotada. Porque quando a gente fala de adultério, a gente vê o quê? Traição, né? O fulano traiu não sei o quê. Aí todo mundo fala, né? Acontecendo isso, acontecendo aquilo. A internet é o campo do julgamento, né? Você entrar na internet hoje, fulano, o artista traiu não sei quem. Não, tá ligado. Mas não tá vendo que não, mas tá bom. Então, quando a gente fala de adultério, a gente vê esse campo de traição, né? E aí, quando eu falo com um jovem sobre isso, né? Porque a primeira coisa, que tem um item que fala de desejar a mulher do próximo, parece que é parecido, né? Parece que tem o mesmo contexto, mas o adultério, ele entra num campo que muitas das vezes a gente fala bastante, num item do Livro dos Espíritos, como Kardec pergunta, onde está escrito as leis. E aí os Espíritos dizem para a gente que está na consciência. E aí quando a gente fala de consciência, é justamente os Espíritos dizendo para a gente de que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E aí quando eu falo com a garotada lá, é o seguinte: vocês têm que fazer uma prova amanhã, não tem? Prova de matemática, lá o universo da Simone, que está aqui, que é professora lá na faculdade, tem que estudar para a prova, não tem? Para que eu possa justamente passar de fase, passar de ano, né? Ser aprovado naquela. Quando eu não estudo, e aí eu busco uma alternativa para que a gente possa justamente ali, para que eu possa justamente buscar ali me garantir o melhor resultado, né? Eu vou colar do outro. Rogério estudou pra caramba. Vou sentar atrás do Rogério e vou fazer a prova que ele estudou bem, né? A responsabilidade do Rogério, ele vai ter que passar tudo pro outro, né? E o adultério é meio que isso. É a gente entender de que eu não estou competente para aquela situação, para aquela prova, busco alternativas que muitas vezes não são alternativas corretas, e ali muitas vezes eu passo, eu estou naquela situação, mas por consciência não é válido, porque a minha consciência diz o quê? Que você fez não foi você que tem mérito para aquela nota, para aquela atitude. É o outro que justamente fez o estudo, né? Não adianta eu passar de ano entendendo de que eu vou colar muito do Rogério para passar de ano e tal, mas a gente mal sabe de que na vida aquela matéria volta, né? Não adianta fugir. Eu quero ser quero ser pedagogo porque não tem matemática. Um exemplo, né? Lógico que tem. Mas não tem matemática. Aí no meio do caminho lá, você vê de que tem matemática. Tem a matéria. E agora?
vou ter que estudar dobrado, em dobro, para que eu possa justamente entender por que essa matéria ela faz sentido para a minha área de atuação. Porque tudo faz sentido, né? Tudo que a gente está estudando, tudo que a gente almeja, esse conhecimento amplo, nós vamos passar e tem um sentido para a gente passar para aquilo. Não adianta a gente pular a etapa. Então, o outro critério é isso. A gente buscar meio que, sabe, estou na fila, a fila está grande, eu quero dar uma carteirada. Quero pular a fila, cortar a fila. E aí, muitas das vezes, o cortar a fila pode até ser pior, né? Em vez de esperar, conforme todo mundo está esperando. É bem amplo esse capítulo, esse item 6 aqui. O outro é não roubeis, também forte, né? A gente justamente se apropriar do objeto do outro. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, que é a gente provavelmente chegar ali e falar mentira, né? O Pinóquio. Não desejeis a mulher do vosso próprio, que é aquilo que a gente comenta da questão da traição. Aqui fala de mulher, mas tem questão também do homem, tá, gente? Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Então, aí a gente não cobiçar a coisa do outro, né? Poxa, o fulano tem um iPhone do ano, né? Queria aquele iPhone. Cobiçando, né? Você pode ter um dia, só ter paciência. Uma hora você vai ter. Então, é um pouco da revelação dessa lei natural que nós estamos comentando aqui. Aí agora, nós vamos partir para a segunda revelação, que é Jesus, que veio trazer para a gente uma proposta de sentido dessa mensagem. E aí o capítulo diz lá, né? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento aos homens. E aí o que Jesus faz? Não veio destruir a lei, e sim colocar em cumprimento. Ele justamente, na sacada dele, ele justamente está mostrando para a gente de que a gente não precisa decorar isso tudo. Todo mundo sabia dessa ordem desses 10 mandamentos? A gente sabia de alguns mandamentos, mas tem uns que a gente fala assim, tem esse, não lembrava, né? Tipo, o capítulo 1, o item 1 lá, a gente não lembra, é enorme, ele é grande. E o que Jesus traz para a gente? Ele, na sua pedagogia, ele vem trazer para a gente um universo de sentido. Ele quer que justamente a gente, no contato com a mensagem, a gente justamente busca ali justamente um caminho de entendimento melhor dessa mensagem, mas ao mesmo tempo que seja claro para nós, no nosso universo. E à medida que eu vou vivenciando, possa fazer sentido ao que foi revelado por Moisés, entendendo o contexto de Moisés daquela época, para o contexto de Jesus na sua época. Então Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos, traduzindo para a gente uma tríade de amor, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então Jesus, nesse resumo, ele justamente ele traduz, são 10 códigos, né? Ele não descarta os 10 códigos, ele resume colocando o amor como um campo necessário, né? Um campo necessário, uma ferramenta necessária para que a gente possa ali no contato com Deus, próximo e íntimo, às ações dessa lei natural. Ele faz justamente isso. Jesus, na sua simplicidade, ele usa uma metodologia
tão simples, mas tão verdadeira, mostrando para a gente de que não adianta decorar aquilo tudo. Não adianta decorar aquilo. Não faz sentido para mim eu decorar esse universo. Falar de não mateis, por exemplo. Nessa encarnação, ninguém aqui tem contato com isso. Então, você sabe que é errado. Você sabe que é errado, não está no meu contexto. Mas o contexto do amor a Deus e próximo, como a nós mesmos, amplia essa visão do não matar, do não roubar, do não mentir, do não cobiçar a casa do outro. Amplia essa visão, porque a gente entende de que para me amar, eu tenho que amar o outro, mas eu tenho que amar todo o universo. Ele resume de uma forma muito sábia, em que a gente, ao contato da vivência nossa diária, nós vamos percebendo de que nessas ações nós vamos justamente compreendendo o que Jesus vai nos dizer. Então, quando ele diz justamente esse campo de não destruir a lei, ele sempre diz para a gente de que desenvolver o verdadeiro sentido para adaptar ao nosso grau de adiantamento aos homens. Quando ele diz esse grau de adiantamento, é entender de que eu estou num estágio, Marta está em outro, Rogério está em outro, Robinson está em outro, Luiz Carlos está em outro, assim vai. Cada um está no seu estágio. E não convém eu exigir, Felipe exigir um estágio que eu estou acima e a Marta não. Porque Jesus o tempo todo mostra para a gente de que a gente tem que entender os nossos processos de acordo com o tempo. Nós estamos nessa existência terrena para entender de que a cada dia temos que buscar essa melhoria. Buscar sentido. Hoje nós estamos estudando o primeiro capítulo do Evangelho. Quando a gente leu a primeira vez, já está diferente do que a gente está lendo hoje. E após que a gente for fazer esse mesmo tema em 2026, 2027, 2030, vai outro conhecimento, vai ampliando essa fonte de conhecimento. Porque apesar de ser o mesmo texto, o nosso olhar diante ao mundo modifica, ele muda, o campo. E a metodologia de Jesus é espetacular. Por isso que é o único título que ele aceitou na Terra foi o título de mestre. Porque ele sabia de que ele veio com um exercício, com um grande objetivo de trazer para a gente uma proposta clara, significativa das lições dessa lei natural, para que a gente não possa decorar. Porque na época de Moisés não tinha interpretação clara, ainda não tinha bastante entendimento, havia uma grande mistura da questão da lei humana com a lei divina. Jesus traz para a gente de que essa lei humana, ela continua transitória. A gente sabe de que vai respeitar conforme a transitoriedade dessa lei. Agora, essa lei natural, à medida que eu vivencio, eu vou buscando felicidade. E faz mais sentido eu alcançar essa felicidade aonde? No amor, que é o ponto ápice do sentimento. É o grande exercício. E aí nós vamos entrar num ponto da nossa terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo traz para a gente uma outra questão, um outro olhar significativo diante ao contato com as leis naturais. E quando fala de revelação, a gente justamente entende de que qual é o nosso sentido ao contato dessa lei natural, Na época de Moisés, na época de Jesus e agora, estando aqui numa casa espírita, estando estudando o Espiritismo. E aí a questão 619 diz assim: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem essa lei. Hoje, todo mundo conhece essa lei? Será que todo mundo tem esse acesso?
E aí diz que todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Entendendo que quando estuda o homem de bem, tem lá um monte de características, mas lá no finalzinho ele mostra para a gente de que aquele que se esforça nessas características já é um de bem, então já tem uma compreensão melhor. Então hoje está na moda a inteligência artificial. A inteligência artificial, será que ela compreende a dimensão dessa lei toda? Não sei. Ela vai te dar todas as informações, mas o sentido e o íntimo, o exercício, será? Né? É o que ele está dizendo aqui. Todos podem conhecer. Hoje é claro, o universo da informação é rápida, né? A gente ontem, nessa transição do ano novo, a gente viu lá a Austrália recebendo 2025 antes da gente. A gente viu isso, né? Então a gente conhece, sabe, mas para fazer sentido, para compreender, eu preciso investigá-la para melhor compreender, e eu preciso ser homem de bem, né? E aí, meus amigos, quando a gente fala do Espiritismo, o Espiritismo deixa bem claro para a gente de que ele não veio destruir a lei cristã, mas sim dar a execução, trabalho, vivência. E aí ele coloca para a gente, no capítulo do Evangelho, traduzindo para a gente de que ele é a terceira revelação, justamente porque nós estamos propensos a justamente entender o sentido de tudo isso de forma mais clara, porque o Espiritismo ele tem uma metodologia científica. O Espiritismo não é só religião, né? Ele tem uma aliança de ciência com religião. É um tema que o Alberto vai fazer também no próximo domingo, se esse domingo ou outro, né? E entender de que o que Kardec desenvolveu na codificação é uma metodologia científica. O que é uma ciência? Ciência justamente é uma investigação para que possa se tornar verdade. Para que ele possa falar de reencarnação, Kardec buscou informações, perguntas e mais perguntas para que possa ser evidenciado a reencarnação. E hoje, na atualidade, se a gente for buscar nas academias das faculdades, há teses comprovando reencarnação. Há teses comprovando que a fluidoterapia é ferramenta para a cura. A espiritualidade hoje é uma disciplina em algumas faculdades de medicina, porque entende que é um mecanismo que envolve o poder da fé, mas ao mesmo tempo uma grande ferramenta de potencial de cura para os pacientes. Ciência, né? Então é uma aliança com ciência e religião. E o Espiritismo também é um campo científico, né? Porque justamente tem esse contato, que o Espiritismo tem um contato justamente da nossa questão material, mas também entendendo nossas questões espirituais. Porque nós estamos estudando aqui hoje, nesse momento, né? nesse corpo, mas entendendo de que aqui há espíritos de muito tempo, de muitas ações, de muitos contextos. E para isso é claro para a gente de que as leis naturais, para ter sentido da felicidade, é entender que a consciência precisa estar tranquila. Para fazer o certo, a consciência me cobra. Eu posso muito bem tentar driblar, buscar caminhos, buscar outros atalhos, ou então tentar uma maneira de a gente querer ser espertinho e chegar primeiro. Mas a consciência nos mostra de que
o caminho é lento, porque cada dia nós estamos num campo de reforma. O planeta não mudou. Nós não somos um planeta perfeito, um planeta superior. E o convite à consciência é justamente isso. Por isso que ele fala de que onde está escrito, porque não faz sentido justamente falar ali, podia falar que está no livro, na pedra, em qualquer lugar. Mas os Espíritos deixam claro para a gente de que não faz sentido eu estudar o Espiritismo, estar lá em contato com, ler todos os dias o Evangelho, ler todos os dias o Livro dos Espíritos, fazer a prece, tomar passe e tal, se eu intimamente não quero buscar essa mudança. É isso que nos mostra, é isso que justamente está nos revelando para a gente. O Espiritismo mostra claramente para nós de que essas leis, o contato com essas leis de Deus, é um contato simples, mas que tem que fazer sentido para nós. É essa aproximação. Não é buscar Deus somente na hora que o bicho pega, na hora que a dor aparece, aí sim eu vou buscar Ele. Aí sim eu vou frequentar. Não. É todas as horas, todos os momentos. E aí, para a gente buscar o nosso encerramento, deixa claro para a gente esse processo de construção. E quando a gente fala de reforma entende de que dá trabalho, né? Ajuda das vezes a gente está numa organização de determinada obra e às vezes foge a essa organização, foge a esse planejamento, e aí esse campo de obras, e aí começando o ano, começando o nosso dia 1, entendendo de que nós hoje estamos atentos ao que essa lei humana trouxe, essa lei divina, né, essa lei natural, veio trazer para a gente uma proposta de sentido. E aí Moisés abriu o caminho, abriu para a gente a oportunidade de a gente conhecer essa lei. Jesus, ele continuou dizendo de que eu não vou inventar moda. Todo mundo já tem um acesso, mas eu vou trazer ali um ingrediente para que fique claro para todo mundo. E aí ele coloca ali, ele resume na tríade do amor. O Espiritismo, ele traz a conclusão para a gente, deixando ainda mais claro no campo científico, com várias informações que a gente vai recebendo, de que a partir do momento em que o sentido fica claro para nós, é justamente o caminho e a oportunidade para que eu possa vivenciar essas lições e ali aproximar desse contexto das leis morais, desse papel de transformação íntima, mas ao mesmo tempo tendo um relacionamento próximo com Deus, nosso Pai, né? Então, esse campo de obras é constante em nós, né? E hoje, nada melhor que no primeiro dia, refletir sobre isso. Porque é claro para a gente, dos 10 códigos, é claro para nós a terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais, que ele coloca lá, lei de conservação, destruição, sociedade, progresso, várias leis ali envolvidas, mas a gente entende de que o compromisso ali não é uma obrigação. Eu sou obrigado a fazer isso para estar bem. Assim, relativamente é isso. Mas eu preciso entender de que para facilitar esse processo de transformação íntima e garantir essa verdadeira felicidade, eu preciso fazer sentido. O que Jesus quis trazer para a gente no primeiro capítulo não estou inventando moda, não vim trazer para a gente novidade. Chegar aqui, hoje eu não vou fazer uma palestra, vou fazer um simpósio, uma novidade, né? Vou trabalhar com a metodologia de coach. E aí, eu vou fazer uma novidade, mas não faz sentido para mim. Está distante. Eu quero trazer um novo para despertar atenção, ok. Mas amanhã eu já vou esquecer. É por isso que ele resumiu aquilo tudo. Porque ele tinha decorar
uns 10 mandamentos, fazer o decoreba, e aí depois eu não vou entender de que, poxa, tem lá um item na lei que fala sobre isso, e eu ainda tenho dificuldade para exercitar. E eu preciso entender melhor para fazer sentido. E aí como é que eu faço isso? Vivenciando, estudando, buscando o campo para que a gente possa ali traduzir um verdadeiro sentido. É isso que a doutrina espírita mostra para a gente nessa conclusão. Porque hoje a gente tem Chico, tem Divaldo, outros espíritos traduzindo para a gente um campo bem amplo para que a gente possa vivenciar esse campo do Evangelho em nós. Então, meus amigos, queria só mostrar isso. Acho fascinante essa organização de Kardec. Nós vamos manter isso. Ano passado a gente fez isso. Esse ano nós vamos manter novamente os capítulos do Evangelho nessas ordens nas palestras. Então vai ter, por exemplo, quando chegar no Bem-aventurados Aflitos, uns 3 meses, né, Robinho? Uns 3 meses mais ou menos só falando disso. Mas a nossa ideia é a gente justamente entender essa metodologia de Kardec diante do contato dessa lei natural, dessa lei divina, que possa fazer sentido em nós. Abração, gente. Agradecemos o Felipe por esse bom estudo da noite de hoje. Lembrando a vocês que domingo agora, o Rogério está aqui presente, o tema são chegados os tempos, né? Na outra quarta, os carros estão lá atrás, as 3 revelações dando sequência aí ao Evangelho. Ok? Algum aviso, Martisa? Não? Tranquilo? Em janeiro nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária, GO, dia 19 de janeiro, domingo. Esse domingo não haverá palestra, haverá só assembleia para todos os associados. A gente precisa prestar conta, né, desse ano que acabou de 2024 e alguns assuntos gerais, ok? Então guardem aí, dia 19, não haverá palestra, mas todos os associados estão convocados a estarem aqui para essa AGO, ok? E durante a semana, nas próximas semanas, a gente vai anunciando os novos temas. Mais uma vez agradecendo a todos que contribuíram ano passado com, né, as cestas, com tudo aquilo que nós conseguimos levar lá. E o Rogério também pediu até que anunciasse. Eles vão fazer uma visita, eu não sei se eu vou poder, eu já falei isso com ele, se eu puder eu vou, com certeza. Eles vão fazer uma visita ao Instituto Imaculada Conceição, na minha cidade, Paraíba do Sul, que lá esse instituto cuida de meninas com problemas mentais, né? Com deficientes mentais. E é um instituto mantido por umas freiras lá há muitos anos. Eu conheço esse trabalho porque eu sou lá da terra. O pessoal da Caminho da Luz sempre levava também muitas coisas lá. Agora eu não sei como é que está. Mas aí o Rogério, aí, junto com a Solange, a Marta também está, se proporam a fazer esse trabalho. E final de janeiro, início de fevereiro. 1º de fevereiro. Então eles vão sair daqui, provavelmente numa van, né? Dependendo da quantidade de pessoas. Produtos básicos que eles precisam lá, as meninas, né, e as freiras. Precisa de sabonete, pasta de dente, fralda geriátrica, né? Entende? Qualquer tipo de fralda. E o que mais? Isso, né? Uhum. Creme dental, creme dental, isso, sabonete e fralda. É o que é a carência maior deles lá. Ok? Então a gente vai avisando aí toda semana, todas as palestras, para quem puder ajudar aí, quem puder trazer. Eu não posso ir, mas aí contribui, né? Traz alguma coisa aí para que eles possam levar no dia 1º de fevereiro. Ok? Então vamos encerrar essa palestra da noite de hoje, nesse primeiro dia do ano de 2025, agradecidos a Deus por essa oportunidade, podermos estar aqui, que Ele possa nos amparar durante todo este novo ano que se inicia a partir de hoje, que a gente consiga realizar os nossos bons propósitos, nosso trabalho no bem,
e a continuidade dos nossos projetos de vida direcionados a viver o Evangelho de Jesus, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades e imperfeições, mas sempre com o propósito de jamais desistir de sair desse caminho. E é assim que nossa Mãe Maria Santíssima possa envolver a todos nós também nesse momento, como Mãe de Jesus e Mãe também de todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desenlace. E assim, com essa prece, nós terminamos a primeira parte e vamos para a segunda parte na Câmara de Paz. 4 passistas aí em condição se dirijam à sala de paz e aqueles que necessitarem aguardem no salão. Muita paz a todos, uma boa noite.